Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados no seu aplicativo. Então, um aplicativo tipo Uber, né, que tem 160 motoristas cadastrados. Em um determinado dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então o gráfico é esse e a gente tem que saber ler esse tipo de gráfico. Vamos lá, ó. O que essa barra aqui representa? A gente tem que olhar aqui os dois eixos. Ó. No eixo X é quantidade de motoristas e no eixo Y é quantidade de viagens. Então esse número é viagens. E esse número aqui é motoristas. Então essa barra nos diz que 10 motoristas realizaram uma viagem cada um até aquele momento. Vai ver, eles começaram a trabalhar mais tarde ou tiraram uma folga maior, realizaram menos viagens. Daí depois nós temos essa outra barrinha, por exemplo, ó, 4 aqui. Nós temos 25 motoristas que realizaram 4 viagens cada um. É assim que a gente lê esse gráfico. Daí, comparando os valores da média, mediana e moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se qual relação entre eles. Então vejam que eu já coloquei aqui um sublinhado mais grosso porque essa parte é importante. Vamos lá, a gente tem que encontrar média, mediana e moda, dizer quem é maior que quem. Vamos começar pela moda, porque a moda é sempre mais fácil, né? Então vou botar aqui a moda e vamos calcular. Só que para calcular moda, a gente tem que entender o que é essa parte que eu sublinhei. Então presta atenção aqui que isso vai mudar um monte a maneira como se calcula isso aqui e como se enxerga esse gráfico. Galera, quando a gente fala distribuição, a gente está falando uma listagem, uma lista de números, um do lado do outro. E esses números representam o quê? As quantidades de viagens realizadas por cada motorista. Então eu vou fazer uma lista de números aqui e vou colocar um motorista do lado do outro e vou dizer quantas viagens cada um realizou. Por exemplo, ó, eu sei que tem 10 motoristas que fizeram uma viagem cada um. Então eu vou botar, ó, o primeiro motorista fez uma viagem, o segundo fez uma, o terceiro fez uma, e eu vou colocando o número 1 até completar 10, uma quantidade de 10 números 1. Porque eu tenho 10 motoristas que fizeram uma viagem. Então eu estou fazendo a distribuição, a listagem das quantidades de viagens. Depois que eu já listei todo mundo que fez uma viagem, eu vou listar, né, para seguir a ordem crescente, eu vou listar todos que fizeram 2 viagens. Então, vou botar o próximo motorista aqui, ele fez 2, o próximo fez 2, o próximo fez 2. E quantas vezes eu vou colocar 2 viagens? 10 também. Então vejam que, apesar de eu ter colocado apenas 8 números aqui, né? Esses 3 pontinhos nos indicam que tem mais números escondidos aqui, iguais a 1. Num total de 10 e num total de 10. Então eu já listei aqui 20 motoristas. E vou continuar, ó. Agora eu vou colocar os motoristas que realizaram 3 viagens. Eles são 55 motoristas. Então vamos lá, ó. 3, 3, 3, até chegar a um total de 55 motoristas. É claro que eu não vou listar um depois do outro, né? Eu utilizo essa opção aqui, né, de colocar a chavezinha embaixo. Depois os de 4 são 25. Depois os de 5, não tem nenhum, né? Então não boto ninguém com 5, não boto nenhum número 5 aqui na minha distribuição. Depois os 6, 50 vezes. E depois o 7 eu vou colocar só 10 vezes. Então vejam, a moda é o número que mais se repete nessa distribuição. O número que mais se repete é o 3, ó, porque ele se repete 55 vezes, enquanto o número 4 se repete 25 vezes e os outros se repetem uma quantidade menor. Então acabei de descobrir que a moda é 3. Mas é óbvio, na hora da prova, galera, vocês não precisariam fazer toda essa listagem aqui. Eu estou fazendo só para entender mais a fundo por que a moda é 3. Quem entendeu isso aqui já consegue olhar para esse gráfico e ver, poxa, a maior barra é a moda. Pronto. Por quê? Porque a maior barra representa aquele número que eu vou escrever mais vezes.
Legal, essa é a moda. Então vamos lá, vamos calcular agora o próximo, né? A moda, a média ou a mediana? Qual que a gente calcula? Bom, os dois são tão difíceis quanto, né? Vamos começar com a mediana. Vou botar que a mediana é o próximo cara que eu vou calcular. Como é que a gente acha a mediana? Mediana é o número que está exatamente no meio dessa distribuição. Então eu tenho que saber qual o termo que está no meio. É o décimo, é o 11º, é o 25º, é o oitavo, é o 85º? Qual que é o termo do meio? Bom, para saber o termo do meio, primeiro eu tenho que saber se essa minha distribuição tem uma quantidade par ou ímpar de termos. Eu já sei, ó, a quantidade é 160 termos, que é uma quantidade par. Então, quando eu tenho uma quantidade par de termos, a mediana não é o termo do meio. Por quê? Uma quantidade par não tem um termo do meio, tem dois termos centrais. Então, a mediana vai ser a média aritmética entre esses dois termos. Então, eu preciso encontrar quem são os dois termos centrais. Quando a quantidade é par, eu tenho que encontrar os termos centrais. Então, vamos lá, como é que eu vou descobrir qual o termo central desses 160 termos aqui? Para descobrir isso, galera, eu gosto de fazer testes com menos termos. Então, já que eu estou tratando de termos quantidade par, né? Então, eu vou fazer dois exemplos com poucos termos aqui, ó, 4 termos. Olha só, eu tenho esses 4 termos aqui. Quem são os dois termos centrais? Vejam que não tem um termo exatamente no meio, né? É um espaço que fica exatamente no meio. Por isso que eu pego os dois termos centrais, faço a média aritmética entre eles e eu vou ter a mediana dessa distribuição se a minha distribuição tiver 4 termos. Agora eu faço só um outro exemplo também com poucos termos, né? Mas com uma quantidade par, só para tentar achar uma lógica de como chegar nos dois termos centrais. Então, há 6 termos. Quem são os dois termos centrais? Tá aqui, ó, é o terceiro e o quarto, porque não tem um termo exatamente no meio, é um espaço, então eu pego os dois centrais aqui. Agora, será que existe uma lógica aqui, ó, para eu olhar para esses dois caras e já descobrir quem são os dois termos centrais quando a quantidade é 160? Sim, olha aqui, ó. Vocês conseguem ver que a quantidade de termos aqui é 4 e o primeiro termo central é o segundo. E o segundo, vocês conseguem ver, ó, que é metade, exatamente, ó. Metade 4 é 2. Metade de 6, ó, é 3. Então, a metade da quantidade de termos me dá o primeiro termo central. Então, eu acabei de concluir que quando eu tenho 160 termos, o primeiro termo central é o 80º. Eu não estou dizendo que ele vale 80, eu estou dizendo a posição dele, ele vai ser o 80º. E o segundo termo central é um a mais, né? É o 80º primeiro. Então, para eu encontrar a mediana nessa distribuição, eu tenho que achar quem é o 80º termo e quem é o 81º termo dessa distribuição aqui. Vamos lá, vamos encontrar esses termos? Como é que a gente faz para encontrar esses termos? A gente vai indo de parte em parte. Por exemplo, ó, até aqui, quantos termos eu tenho para trás até esse ponto? Eu tenho 10 termos. Então eu já sei que esse cara aqui é o 10º termo. Agora eu vou para cá, ó, nessa divisão, ó, quantos termos eu tenho aqui para trás? 10 mais 10. Eu tenho 20 termos. Então o 20º termo é o 2. Eu quero o 80º. Tô longe ainda. Vou mais um pouquinho, ó. Agora aqui, nessa quebra aqui, ó. Quantos termos eu tenho para trás? Eu tenho 10 mais 10, que é 20, mais 55. Eu tenho 75 termos. Então, esse cara aqui é o 75º. Pô, eu quero o 80º, então ainda não cheguei nele. Vamos para a próxima divisão, ó. Aqui, ó, nesse ponto. Quantos tem para trás aqui? Bom, tem mais 25, ó. Já tinha 75 até aqui, mais 25 eu tenho 100 termos. Então, olha aqui, ó. Esse número 4 é o 100º termo. Vocês conseguem ver, ó, que entre o 75º e o 100º vai estar o 80º. E todos os números entre o 75º e o 100º são iguais a 4. Então eu já sei que o 80º é 4 e o 81º também é 4. Então, se eu quero a mediana, eu faço a média aritmética entre os dois termos centrais. Média aritmética eu somo e divido por 2. Só que, galera, média aritmética entre termos iguais é o próprio termo, não preciso nem efetuar essas continhas, apesar de ser fácil, né? É 4. Então, a mediana vai ser 4, ponto. Acabou. Encontrou os termos centrais, fez a média aritmética
tem a mediana. Então, olha só, aqui a gente já descobre que a moda é menor que a mediana. Ou ao contrário, né? A mediana é maior que a moda. Daí a gente já elimina algumas dessas alternativas. Olha só, como é que a gente lê a letra alfa quando a gente só tem moda e mediana? Ó, a mediana está aqui e a moda está aqui. Galera, a gente diz o seguinte, ó. Todo mundo que está antes do sinal ali de menor, ó, tanto a mediana quanto a média são menores que a moda. Então, mediana menor que moda. Mediana maior que moda. É falsa afirmativa alfa. Corta fora. E aqui, ó, botar assim, ó, botar um X aqui para dizer que isso aqui que foi errado. Na Bravo, a mediana é igual à moda. É igual? Não, são 4 e 3 falso. Então, aqui está errado também. Charlie, a mediana é menor que a moda. Lembra, né? Todo mundo que está antes do sinal aqui é menor que a moda. Então a mediana é menor e a média é menor também. Mediana menor que moda é falso. Tá errado. Então estamos entre delta e eco. Ó. Aqui está dizendo que a moda é menor que a mediana. Ok, é isso mesmo. E aqui a moda é menor que a mediana. Ok, é isso mesmo. Então tem que achar a média para matar a questão. Como é que a gente encontra a média de uma distribuição? Eu vou pegar e somar. Soma todo mundo e divide pela quantidade de termos que somou. Soma esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai somando todo mundo aqui, ó. Toda distribuição soma. Então lá, a gente vê que na hora de somar, eu vou dividir por 160, porque eu tenho 160 números aqui. Então eu vou somar o número 1 quantas vezes? Ó, vou somar 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 10 vezes, que é a mesma coisa que fazer 1 vezes 10. Galera, isso aqui não é média ponderada, isso aqui é média simples. Eu não estou dizendo que o número 1 tem peso 10. Estou dizendo que o número 1 aparece 10 vezes na minha soma, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então aqui agora o número 2, ó, eu vou somar mais 2, mais 2, mais 2, ou seja, eu vou somar 10 vezes o 2 também, então é 2 vezes 10. Depois, ó, o número 3 eu vou somar 55 vezes. O número 4 eu vou somar 25 vezes. E o número 6, 50 vezes. E por último, o número 7, 10 vezes. Então lá, para calcular a média, a gente vai ter que fazer todos aqueles cálculos ali. Será que a gente consegue? Vamos tentar fazer de cabeça, ó. 1 vezes 10, pô, esse é fácil, 10. 2 vezes 10, pô, esse aí também é fácil, 20. 3 vezes 55, aqui já piorou, vamos lá, ó. Eu faço 3 vezes 50, que dá 150, e 3 vezes 5, que é 15. 150 mais 15 dá 165. O próximo aqui, 4 vezes 25, ou 25 vezes 4, faz como? 25 vezes 4, qualquer número vezes 4, basta dobrar 2 vezes, né? Porque o 4 é 2 vezes 2. Então, dobro o 25 2 vezes. Dobro de 25, 50. Dobro de 50, 100. Então, isso aqui vai dar 100. Aqui, 6 vezes 50, eu faço 6 vezes 5, que dá 30. E agora boto o zero que eu ignorei, 300. E aqui, 7 vezes 10 dá 70. Beleza, vamos fazer esse cálculo aqui de cabeça que dá, ó. 10 mais 20 dá 30. 30 mais 165 dá 195, mais 100 dá 295, mais 300 dá 595, mais 70 dá 665, dividido por 160. Isso aqui vai dar a média. Mas, galera, eu não preciso efetuar esse cálculo aqui. Dá para eu fazer uma análise com a minha capacidade analítica de números. Eu olho para aquilo ali, eu já sei se aquilo ali é maior ou menor que a mediana ou que a moda. Como? Da seguinte forma, ó, eu não preciso saber se eles são iguais. Aqui está dizendo que a mediana é o maior de todos. E aqui está dizendo que a mediana é maior que a moda, mas é menor que a média. Vamos tentar ver isso? Ó. Essa divisão, do jeito que está aqui, eu penso da seguinte forma. Ó. Se essa divisão tivesse que dar 4, qual seria o numerador dela? Ou seja, qual o número que eu teria que colocar aqui para dividir por 160, gerar 4? Seria esse número, ó, seria 4 vezes 160, né? Que é quando eu divido, ó, 4 vezes 160 por 160, dá 4. Então, isso aqui eu sei que número é esse, ó. 4 vezes 160 é só pegar o 160 e dobrar 2 vezes. Dobro de 160, 320. Dobro de 320, 640. Então vejam só, ó, olha por que eu fiz, ó. Para essa divisão resultar 4,
tinha que ter 640 aqui em cima. E qual o número que está aqui em cima? 665, que é maior que 640. Então já sei que esse resultado vai ser maior do que 4. Sem calcular, não preciso calcular. É óbvio que se eu calcular, também vou saber, mas eu estou mostrando para vocês uma análise que a gente pode fazer para marcar a resposta de forma mais rápida. Esse número é maior que 4? É. Então a média é maior que a mediana, maior que 4. Vamos lá, ó. A média é menor que a mediana. Falso. A média é maior que a mediana. A média é 4. É maior que 4. Então a média é maior que a mediana. Média maior que mediana. Chegamos então aqui, ó. Gabarito letra E.